assim, um pouco preocupado. Pode puxar ele, Fernando. Pode puxar ele. Se hoje nós teríamos aqui, assim, uma presença maior de pais, né? Da figura paterna. Haja visto que a gente tem visto uma presença majoritariamente feminina, principalmente nesta casa com que a gente tem vindo há algum tempo. Mas fico feliz que aqui temos pais mais, como eu, mais idosos, né? Pais mais jovens, e todos nós que somos pais dificilmente não fomos, né? A oportunidade não temos sido os filhos, né? Podemos às vezes não ter a oportunidade de ter um filho legítimo, mas todos nós somos filhos. E é de extrema importância que nós possamos compreender não só o aspecto da paternidade, mas o aspecto da família dentro da visão da doutrina espírita. Não há nenhum movimento filosófico religioso que trouxe mais transparência, mais clareza em relação à formação do que vem a ser a formação do grupo familiar, como foi a doutrina espírita. Porque quando nós analisamos uma família, que hoje, né, eu digo que Deus, na sua estratégia de poder cada vez mais aperfeiçoar o nosso planeta, o local, a sociedade em que a gente vive, ele foi facilitando, ajustando-se a esta condição de poder fazer com que nós possamos ter mais facilidade em executar a grande tarefa, a grande missão do pai e da mãe e da família. O que é uma sociedade, senão a reunião, a união de células familiares? Cada família uma célula, não é? Cada família uma célula. E como é que o nosso corpo, por exemplo, que é a composição de milhões e milhões de células, ele se estabelece harmônico? Quando todos estão em harmonia, quando todos estão no seu processo fazendo a sua função. Se o meu fígado, aí como um instrumento do meu corpo humano, não funcionar bem, ele coloca em risco todo o meu corpo humano. E a gente não tem medo de dizer que quando uma célula familiar não se estabiliza, não se harmoniza, ela coloca em risco a própria sociedade que a gente vive e ela se explode. Então hoje, quando Laudelino nos passou o tema sobre a importância do exemplo na educação, nós poderíamos ter um enfoque mais especificamente dessa área e que nós poderíamos resumir em uma única frase e ir embora. Olha só, talvez a gente não conheça esse nome de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer foi um grande benemérito da sociedade, médico, músico, e foi agir na África, né? E ele pronunciou essa frase, que é a frase lapidar em relação à educação. Quando ele disse essa frase que eu falo, então eu vou fazer quando ele ir embora, pai. Ele disse o seguinte: o exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Olha só com essa frase nós já poderíamos chegar e falar assim: bom, agora está comigo, eu vou agora começar a fazer uma avaliação do meu comportamento como pai. Isso é tão fácil de começar a avaliar. Eu chamaria aqui aos pais que dirigem, né? Quem dirige aqui? Só levanta o dedinho que é um carro. Aí a gente vai, bota o filhinho do lado, ele vai levar ele na escola.
Aí tem alguém à nossa frente que está nos atrapalhando, mas esse barbeiro. Aí alguém vai e nos corta, eu vou lá e reajo contra ele. Xingo, dou impropérios. Quem é que está do meu lado? Meu filhinho. E o que é que ele está vendo? O meu exemplo. É o exemplo, como disse Albert Schweitzer, não é melhor, é a única. Em todos os nossos comportamentos, através das nossas posturas, que começa desde o nosso processo de alimentação. Nossos filhos estão vendo o que nós comemos, como nos portamos dentro do nosso reduto, da nossa família, da nossa casa, como tratamos a minha mãe, a mãe, como tratamos o vizinho. E esta é a pergunta que todos nós devemos então nos fazer. Peraí, eu vou fazer uma avaliação, uma análise, uma anamnese, essa não me perdoe. Como eu me comporto? Porque se você às vezes não souber fazer isso, pergunte para o seu filho. Ou observe o comportamento do seu filho, que você vai começar a ver os reflexos dele, porque eles começam a agir como os pais. Essa é a verdade. Por isso, a gente já dá essa introdução, mas ela não é suficiente, porque nós precisamos compreender. Um dia o meu irmão, o meu pai, ele trabalhava em certa época, ele tinha uma serraria no interior de Goiás, em Minas especificamente, e na serraria ele tinha que levantar cedo para poder ir trabalhar, tirar as toras. Naquela época a visão de ecologia era bem distinta, mas era uma atividade normal, e trabalhava muito. Saía de madrugada, quando chegava, naquela época as crianças dormiam mais cedo, 18 horas, 18h30, estava todo mundo no soninho. E meu pai, quando chegava, já encontrava os filhos dormindo. E um dia o meu irmão mais à frente, nós somos cinco irmãos, 3 irmãos e 2 irmãos. Ele soltou uma frase, ele falou assim, sobre o aspecto da educação, da importância do pai na educação. Falou, Fernando, sei lá, eu acho até que você é um pouquinho educado, eu também sou um pouco, ele puxou a brasa que eu sabia dele, minhas irmãs e tudo, mas o meu pai, ele não teve muito tempo para nos educar, devido a ficar ausente. Ele, quando falou isso, eu não prestei atenção, mas depois isso ficou fundo dentro de mim. E lógico que o meu pai tinha uma coisa que era, eu não vou aqui, eu posso falar sobre o meu pai porque é o seguinte, meu pai fez o pré-primário, eu já cursei faculdades, eu já devo ter feito centenas de palestras, dezenas de livros, eu não chego nem um chinelo do meu pai, na sua condição de ser humano. Portanto, meu pai tinha uma obra exemplar. Um dia nós descobrimos, eu e meu irmão, que como ele não tinha tempo e levantava muito cedo, ele ia na nossa cama, ele tinha a presença que a gente não acordava, mas a gente sabia que ele tinha ido lá, sabe o quê? Ele dava um nó na fronha, dizendo, eu aqui estive. E a gente desabava todos os dias para saber se todos os dias ele estava. Mas meu irmão insistiu, e aí a gente foi, quando conheceu a doutrina espírita, a gente então fez uma simulação para que a gente possa compreender. É muito importante, porque a gente recebe em nossos lares, os pais, os nossos filhos. Por exemplo, nós somos 5 irmãos, eu tenho 3 filhos. Eu digo para vocês, são 3 filhos diferentes. Ainda que a gente possa dizer, o padrão educativo foi o mesmo, mas são distintos, diferentes. Cada um tem seus atos, suas tendências, suas preferências. E cada um tem o quê? Sabe uma coisa que é muito importante para que a gente possa compreender
essa grandeza de Deus que André Luiz falou, como é que a gente faz para se aproximar de Deus? E é importante compreender esse Deus extraordinário, esse Pai extraordinário, porque Ele deixou uma marca individualizada para todo mundo saber: eu sou eu. Qual é essa marca? O que é que não tem ninguém igual ao outro? Impressão digital. Olha que coisa extraordinária. Mais de 8 bilhões de pessoas não se encontram um outro igual. É como se fôssemos todos computadores com os nossos IPs distintos, separados. Isso então mostra que nós estamos envoltos numa grandeza extraordinária. E como é que se aproxima desse Pai? Dizia André Luiz: só tem um caminho. Não há distância física, não há distância sacrificial, só através do amor. Quando a gente começa a agir na condição de amar, e amar é muito fácil de compreender e muito difícil de realizar, a gente se encontra com Deus. A gente se encontra com Deus. A gente fica planificado. Não é que a gente encontra, sabe por quê? Porque Ele está dentro da gente. Deus está em nós. Mas Ele é tão assim, deu tanta liberdade para cada um de nós, que Ele encontra. Eu estou junto com você. Quando você quiser me encontrar, só abra as portas. Através da chave do amor, eu estarei com vocês. Mas vamos falar da história. Vamos contar a história, tá? História que alguns já conhecem, mas eu achei que quando isso foi inspirado, a gente achou muito interessante. 3 vizinhos que tinham feito investimentos conjuntos na compra de casas em um novo bairro, uma nova implantação, que não era um condomínio fechado, mas tinha as suas casas já construídas. Eram amigos e mudaram todos eles no mesmo dia. Foram para aquele bairro, animados, já família de crianças pequenas, uma senhora já grávida, famílias que estavam iniciando o seu processo, mas todos confusivos. E aí, chegaram no sábado de manhã, os caminhões, e fizeram todo o esforço para mudar, fazer mudança, colocar os móveis e tudo, e eles depois sentaram exaustos no domingo, num sol escaldante, e aí um olhou para o outro e falou: rapaz, está faltando alguma coisa aqui, né? Não tem uma árvore. Fizeram a implantação do loteamento, das construções, e sem árvore, não arborizaram. Falou: semana que vem nós vamos resolver isso, vamos começar a resolver isso. Vamos plantar árvores. E combinaram no sábado seguinte, chegaram: ei, vamos lá, tem um viveiro aqui perto. Foram lá no viveiro, encontraram então o proprietário, manifestaram quais eram as suas vontades, os seus sonhos, as suas projeções. Olha, assim, assim, assado, e nós queremos uma árvore que seja, tem uma copa enorme, que a gente possa brincar, que possa dar sombra, que possa dar isso. O dono do viveiro então falou: nossa senhora, se chegar na hora certa. Ali, ó, tá vendo ali? Aquelas 3 mudas ali são idênticas, são gêmeas, entre aspas. Então pode cada um levar as suas, mas vocês estavam então ainda no seu processo inicial, dentro do saquinho. E ele falou assim: combinaram, acertaram, pagaram, mas ele, ao vender, falou: olha, tem um jeito de plantar. Chega lá, tem que abrir um buraco assim, assado, um tamanho assim, assado. Leva esse substrato, coloca, para que ela possa já ganhar força e começar a crescer. Assim, isso era sábado. Nós vamos sempre identificar com o vizinho número 1, vizinho número 2, vizinho número 3. Vizinho número 1 e número 2 chegaram lá e esticaram no sol, fizeram a porta, fizeram tudo, abriram, do jeito que o cara falou. Colocaram o substrato. O vizinho número 3 não nem pensava nisso
talvez, cansado. Falou, não, amanhã eu planto, amanhã é domingo. Não plantou, pegou a sua muda, colocou no cantinho, não deu atenção ao substrato, ficou lá também. Domingo chegou, os amigos já estavam lá, já aguando as plantinhas dele. Começa o processo, então, de cuidar das plantas, de cuidar das mudas. O vizinho no domingo falou assim, não, hoje não, vamos descansar, né? Semana que vem eu vou. Ele veio a semana que vem, já estava chegando o próximo, e ele trabalha a semana toda, mas já estava chegando as benfeitorias do meio-fio, já era asfaltado, aí tinha lá um rapaz fazendo meio-fio, aquela maquininha que faz meio-fio. Falou, rapaz, vou empreitar aquela minha copa lá na plantação daquilo lá. Foi lá e chamou o rapaz e falou, moço, preciso plantar uma muda lá na minha área de serviço, dá o seu planta para mim? Olha, o senhor planta. Então tá, então ele foi lá, pegou o rapaz, tá aqui, eu vou mostrar para você, não sabe se vem planta. Eu planto a sexta um pouquinho à noite, olha que terminar meu serviço aqui, pode ser. O rapaz não pegou explicação nenhuma, porque não foi dado. Ele fez, logicamente, a cova menor que ele podia, né? Que já cabia o sachêzinho, o saquinho. Substrato ele nem viu, colocou aquela terra que lá estava mesmo. E assim não. Sábado, esse terceiro vizinho chegou, olhou e falou, tá bom. E aí nós vamos começar agora, né, um processo acelerado, né? Como é que se comporta cada uma dessas mudas? A muda do vizinho número 1, lógico, 1 e 2, extremamente cuidadosos, observando todo o comportamento de suas plantas. O vizinho número 3, bom sempre distante. A planta número 1, vamos agora acelerar, ela crescia já retinha, naquele caule ereto, planta perfeita, copinha já se formando. A do vizinho número 2, logo ele observou que ela estava começando a se esgueirar-se, a se desviar da horizontalidade. Mas ele atento, o que ele fez? Foi lá, fincou uma vara, né? Um bambu, e disciplinou, chamou a ela para que ela viesse a se disciplinar. Teve que usar uma força da disciplina para fazer com que ela pudesse acompanhar o crescimento correto. Vizinho número 3, quando ele aguava, era com o resto da água que ele estava bebendo, ou puxando a área. E olha lá, o que acontece? Se você não cuida, o mundo exterior cuida, as ervas cuidam, o mato cobre. Já no vizinho número 1, ele olhava a planta dele e ele falava, rapaz do céu, que árvore de Deus, dito dos céus, a bicha crescia, formava copa, não dava nenhum problema. A do vizinho número 2, ele começou a observar, eu vou acelerar, depois daquela coisa, ela começou a esgrear os galhos, não formava copa. O que ele fez? Né? A tesoura que veio cortar para disciplinar o seu crescimento harmônico. Vizinho número 3 não já via mais, já não percebia mais para cá. E assim foi. Da árvore número 1, ela crescia, bela, forte. Sim, recebia água, recebia o adubo, recebia o carinho, né? Ele gostava muito de carinhar as suas árvores. Vizinho número 2, logo viu, começou a dar pulgão, começou a dar problema, mas ele vinha, fez pulverização, botou pneu, cuidava para que ela pudesse se endireitar. Não tinha nada com que ela estivesse sofrendo externamente ações externas ou da sua própria estrutura que ele não viesse a corrigir. Vizinho número 3, já não se via mais nada, a não ser uma coisa, uma noitinha coberta. Passa o tempo, Jesus. Passa o tempo. O vizinho número 3, então, resolve mudar. Vai embora. E o que é que esse vizinho
amigos quando ele vê as famílias todas debaixo das suas árvores, da sombra, balancinho, criança brincando, tudo sob a cobertura daquela planta, daquelas duas árvores que quase se uniam, promovendo uma verdadeira harmonia. Aí ele começou a carregar e viu um rapaz mais louco. Ele foi lá e foi falar para os vizinhos, já era sábado, todo mundo lá e falou: rapaz, eu estou lembrando aqui daquela vez que eu fui comprar aquela muda lá. O cara acho que me enganou, rapaz. Porque vocês dão sorte demais. Ué, a minha não está aí, ó. A minha não cresceu, a minha não, ela mingou. Ele não observou de que ele não fez nada para aquela muda. Os vizinhos não podiam falar nada, né? Ele ia embora. E como assim foi? Mas não demorou. Apareceu outro, que da mesma forma, no fim de semana, vê toda aquela cena de famílias completamente protegidas, e ele chega e fala: vem cá, por que esse cara não plantou uma muda aqui? Aí o vizinho número 2 falou: plantou, cara. Aonde? Olha, e aí, essa moita de capim. Vizinho número 4 agora, vai lá, se ajoelha, e vê e acha um arbustinho, tá lá. Sabe como é que sabe quando a gente sei se ela ainda tem vida, né? Você pega a unha assim, né? E passa assim para ver se ela ainda tem verdor, tem vida. Ele passou o dedinho assim e viu o verdor, a vida. Falou: poxa, a vida ainda está viva. Na mesma hora que ela desceu de mudança, arrancou o mato, puxou a muda, acabou e perguntou: como é que vocês plantaram? Ele foi lá e replantou a muda. Que todos nós vamos ver que ela começa no seu processo acelerado a se recuperar, e no futuro se tornará uma grande árvore das suas ações. O que quer representar esse quadro? Às vezes os nossos 3 filhos, como eles têm, os nossos filhos, e isso é uma doutrina espírita, então a visão espírita é adequadíssima. De onde vêm os nossos filhos? Eles vêm do mundo espiritual, mas eles já trazem consigo todas as suas bagagens de vidas anteriores. Para onde eles vêm? Vêm justamente para as nossas famílias, para que eles possam cumprir junto conosco o planejamento que aqui se propõe na Terra, que é o planejamento da nossa evolução. E o concurso do pai com o filho é essencial. Agora, o vizinho número 1, ele dizia o seguinte: rapaz, essa minha muda é perfeita. Como muitas vezes a gente fala: rapaz, meu filho não trabalha, meu filho é nota 10. E eu falo para os pais que têm filhos nota 10: ter filho nota 10 tem problema, é a coisa mais fácil do mundo. Esse toca. Agora, o vizinho número 2 deu um show de educação, de disciplinamento. Agora nós estamos vendo não o seu exemplo como, mas o seu foco, porque os nossos filhos, quando eles nascem, e nasce essa coisa mais bonitinha, né? Que já recebe o carinho da mamãe, que tem todo o carinho, todo o tempo, vem o nascimento de uma coisa que a gente às vezes fala: que coisa extraordinária, 2 zigotos, né? 2 coisas que trazem, se unem e formam essa coisa, esse bebezinho mais lindo. Mas ali ele está no seu processo inicial para receber de pais, do pai, essa frase que nós temos que compreender: os nossos filhos, quando ainda crianças, são barros na mão do oleiro. Aí, pais, nós somos agora o oleiro, o artesão, e nós temos um tempo relativamente curto para que nós possamos identificar tendências e construir novos comportamentos, das quais a ferramenta, que é a primeira foi o foco, a atenção.
e utilizando-se a ferramenta da disciplina, agora vem por imantação. Por exemplo, os nossos filhos, aí eu volto ao início, eles estão constantemente nos observando o nosso comportamento. E principalmente até os 7, 8 anos, sim, é curto, que nós vamos ter a possibilidade de poder influenciá-los com segurança. Porque eles agora, cada dia que eles vão crescem na sua condição física e cresce a sua lembrança ou a interferência, os reflexos de suas vidas passadas. É quando então a gente vê que irmão com irmão tem alguma entrevero, né? Tem alguma situação de conflito, e a doutrina espírita, no seu capítulo 14 do Evangelho segundo o Espírito, vem nos deixar bem claro a consanguinidade, o fato de nascermos através da mesma mãe e com as mesmas condições, com a carga genética do pai, não pressupõe de que eles vão ser irmãos fraternos que vão se viver, não. Porque o que se faz é justamente essa condição extraordinária, né? Essa estratégia divina que chega e coloca afetos e desafetos dentro de um mesmo núcleo, para que através de pais, através da estrutura da família, para que agora pais que estão conscientes e utilizando-se as ferramentas próprias da educação, não é da instrução. A instrução cabe à escola, a educação cabe a nós, dentro do nosso lar, e a educação, a melhor maneira de fazer. Porque através dele nós vamos formar os hábitos, eles sabem os nossos hábitos. Eles veem como nós agimos, como nós dirigimos, como nós somos, como nós tratamos as outras pessoas. Se nós não somos exemplos de virtude, como querer que eles possam? Eu diria o seguinte: aí a ave número 1, o pai nem consegue estragá-la, porque ele já tem a sua condição evolutiva. Talvez ele esteja ali muito mais com a missão de educar o pai, do que efetivamente ser educado. Mas o que nós estamos falando é justamente do 2 e do 3, porque o 3 também denota ser aquele espírito ainda no seu processo mais inicial, evolutivo. E o vizinho número 4 é a figura mais linda, extraordinária da paternidade, da adoção. É aquele que vai e adota, é aquele que vai e acolhe. Nós já fizemos uma palestra aqui sobre isso. E ele não observou a sua condição tenra. Ele poderia simplesmente arrancar e trazer uma nova planta, não. Ele foi lá e recuperou. Ele então acolheu. Então isso é lindo aqui, se algum pai, uma família que tem os seus filhos, que tem filhos adotados, isso é, seus filhos são da mesma forma, foram instrumentos diferentes e distintos para que eles pudessem estar acolhidos e alocados. Portanto, a doutrina espírita, eu vou ler aqui rapidinho, porque nós precisamos muitas vezes, e aqueles que aqui vêm, e não conhecem muitas vezes a doutrina espírita, e não podemos simplesmente ter um contato só no seu aspecto religioso, sua crença. Não, eu creio, não é crer, crer é necessário, não é suficiente. Nós temos que compreender, e não tem dificuldade da compreensão. Mas, em relação especificamente à paternidade, como é que o nosso querido Allan Kardec, ao ser perguntado dentro do Livro dos Espíritos, naquele que a gente sempre fala, leia os Livros dos Espíritos, folheia ele, bota 2 perguntinhas, 3 perguntinhas por dia, vai dar um conhecimento que há de fazer transformações, que há de nos dar forças para poder, às vezes, superar, porque nessas famílias, às vezes, houve filhos custosos,
compreender de que nós estamos recebendo. Por quê? Paternidade não é provação, paternidade não é expiação, é missão. Missão. E missão é algo nobre. É aquilo que Deus chegou e falou: toma conta dele, faz dele, me ajuda nesse processo. Que cada um de nós, às vezes queremos fazer grandes projetos. Não! Faça o projeto mais importante da sua vida. Ajude aquele que está ao seu lado, dentro da sua própria família, primeiramente. Então, Allan Kardec, na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, ao perguntar, Kardec perguntava para os espíritos. E os espíritos perguntavam: pode-se considerar como missão a paternidade? Olha só, que às vezes a gente fala, vamos encontrar gente, não, ter filho é uma aprovação, nos olhe, nos isso, que são os grandes defeitos que nós pais temos, mas que ele reflete justamente aquilo que nós somos. Porque muitas vezes, cortando o caminho, nós pais só pensamos em nós, somos egoístas. Chego em casa, estou cansado. E não adianta achar de que não, é um trabalho de 5 da manhã às 10 da noite para suprir. Não adianta suprir o material, se não suprir a moral, a educação, o amor que eles precisam. Que é o essencial. Que é o essencial. Resposta: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve muito mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Vejam bem, Deus colocou o filho sob a tutela do pai ou dos pais, a fim de que estes o dirijam para onde? Pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Olha só. Ou seja, ele está referindo justamente naquele processo que ainda estão suscetíveis de serem influenciados através da educação, através da corrigenda, através da verificação. Eu posso, quando ele vai, a criança chega lá e vem aqui na notinha, acorda. Mas então agora a educação, não é a agressão, absolutamente. Olha, essa plantinha também sente dor, essa plantinha também vive, não tem as técnicas, né? Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazer eu vou complementar aqui hoje, muito mais de aprumar as árvores do seu jardim e cuidar dos seus pets, que eu não estou dizendo aqui que o amor ao pet, né? Mas tem gente que tem que aprender que o mesmo amor que dá ao pet, ninguém dá às crianças. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Vejam bem, se este, seu filho, meu filho, eu estou falando isso, eu tenho 3 filhos, pelo amor de Deus, se este vier a sucumbir por culpa nossa de pais, suportaremos os desgostos resultantes dessa queda e partilharemos os sofrimentos do nosso filho na vida futura, por não termos feito o que estava ao nosso alcance para que este nosso filho avançasse na estrada do bem. Todos nós aqui temos uma plena certeza e consciência, mas vamos voltar para o mundo espiritual. Todos nós vamos. Quando? Não sabemos. Por isso temos que deixar a nossa retaguarda em ordem, a nossa consciência tranquila. A consciência tranquila não é efetivamente achar que os nossos filhos, nós temos a obrigação de transformá-los no melhor filho do mundo, não, mas a consciência tranquila de que daquilo que Deus perguntou, você fez todo o esforço possível para tentar colocá-lo na senda do bem? É um esforço, reconhece o verdadeiro pai pela sua determinação em conduzir os seus filhos na trilha do caminho do bem. O mundo, a sociedade, todos os crimes, todas as dores maiores, tudo ocorre através de quem? De um filho de alguém.
que o seu filho seja protagonista de acontecimentos duros. E como deve ser duro para eu, pai, ao desencarnar, ver os meus filhos aqui entrarem em desarmonia, por brigas. Por quê? Porque não temos a eles os valores morais. Não quero saber se meus filhos vão ser engenheiros, arquitetos, trabalhadores da limpeza urbana, mas que eles façam tudo isso carregando consigo a honestidade, o caráter, a moral. Não quero que ele seja um super médico na condição técnica, quero que ele seja um super médico na condição humana. É muito superior, muito maior. E isso é trabalho de nós. Nós temos que ter sempre um foco em procurar isso. Não viemos à Terra para brincar. Família não é um jogo de brincadeira. Eu falava no início da técnica de Deus, né? Minha mãe teve 5 filhos só, não morreu 6. A minha avó teve 10. A minha avó deve ter 13, 14. Aí Deus falou assim: não é muito. Vamos reduzir hoje a 2. Né? Então olha só, você fazer a harmonia de uma célula tão pequena é muito mais tranquilo, muito mais fácil. E olha, gente, vamos encerrar, sem encerrar. Aqui nós falamos muito pouco. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espírito diz, vai nos mostrar todas as facetas da ingratidão dos filhos. E sobre ingratidão de filhos, porque, é dia 13 das Reuniões Pais, né? A gente fala muito da obrigação dos pais, né? Como nós aqui falamos, do foco, da educação, do exemplo e tudo, mas nós precisamos depois falar do quê? Dos pais já idosos, os pais já velhos, que muitas vezes recebem dos seus filhos a ingratidão. Olha, é duro quando nós vamos para as estatísticas. Mais da metade das agressões recebidas pelos idosos pais é dentro de nossa própria casa. Mas não é só a agressão física, que seria talvez a mais absurda. A agressão financeira. Não, eu administro a sua aposentadoria, eu tomo conta dela. A agressão psicológica. Quando nós não nos valorizamos. Durante a pandemia, eu escutei de alguns idosos, pais idosos, dizerem: ai, como foi boa a pandemia, porque a pessoa ficou dentro de casa, me deu mais atenção. Mas também nunca tiveram tantas agressões, porque nós ficamos filhos dentro de casa, e aí nós não temos a paciência. Paciência com o pai, paciência com o idoso. A minha mãezinha morreu há 4, 5 meses, com 94 anos. Ô santão, mãe maravilhosa! Mas, quantas vezes eu encontrava com ela, ela repetia comigo a mesma história. Ela falava assim, referente ao marido da minha irmã: ei, moço bom, né, que eu sou irmã Marcelinho. E falava ele assim. Repetia 50 vezes. E daí? Gente, quando nós éramos pais, quantas vezes nós contamos para os nossos filhos a história do Chapeuzinho Vermelho, a história disso? Canta, mamãe, conta outra vez, canta vez. Quantas vezes? Nas suas mãos trêmulas, eles não vão ser capazes muitas vezes de levar a alimentação à sua boca de forma equilibrada, vai cair. E vai cair muitas vezes quando nós estamos sentados num restaurante. E daí? Os nossos filhos também não faziam assim, não regurgitavam dentro dos locais em que a gente se encontrava. Nós idosos, vocês têm que receber dos mais jovens a paciência de que nós não temos a mobilidade com esse tal de nova tecnologia, e não pode merecer um sorriso sarcástico nosso. Ah, mas não é possível que você não dá conta disso, de abrir um Facebook. Eu me considero um cara de mesmo, eu sou velho, eu sou 68 anos. Mas não tenho Facebook. Eu não tenho, eu e minha esposa temos dificuldade. E de vez em quando a gente até brinca, chama o neto para ele nos ensina. Não tem problema ensinar. Mas não podemos deixar, muitas vezes,
de dar a mãozinha para os nossos pais, para ajudá-los a caminhar. Muitas vezes eles não querem tomar banho. E daí, quantas vezes nós corremos atrás de menino, não tem que tomar banho, cara. Vai lá, com calma, com carinho, com atenção. Às vezes chegamos em casas, mansões, em que, cadê onde é que está a mamãe? Ah, nós fizemos um quartinho para ela lá no fundo. Que quartinho? Ela tem que ter o melhor quarto, a melhor condição. Não se faz caridade aos nossos pais, porque eles não fizeram a caridade para nós. Eles nos amaram, eles deram sua vida, mãe, que expôs as suas estrias, a sua plasticidade, o seu tempo, as suas dores. Quantos dias chorou na cama e nós não podemos muitas vezes, então, ter o carinho, a paciência, a compreensão. Isso é uma obrigação nossa. Olha, vai que é uma obrigação, esse é o amor que nós temos que dar aos nossos pais. No dia dos pais, às vezes nós filhos ficamos sem ligar, sem procurar os nossos pais. Não dá uma ligaçãozinha, está bom, está isso. Não. Todos eles são os responsáveis por nós estarmos aqui, nessa vida, nessa encarnação maravilhosa. Sabe, Deus é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Essa grande família, Ele só tem nós. Meus filhos, amai-vos uns aos outros. Sejam na condição de pais, de mãe, de filhos, de avós, em que estão nesse momento desempenhando. Venham todos a mim, pela estrada leve e suave do amor. E nós vamos então ter a nossa alma refugiada. Como é bom deitar no travesseiro e ter a consciência tranquila das suas atitudes. Todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, eu também me opino, né? Eu sou pai. Eu espero que os meus filhos tenham a compreensão da minha vida, da condição de imperfeição. Mas temos consciência de tudo que temos feito para que os nossos filhos possam seguir a senda do tempo, para que seja o caminho de Deus. Grande abraço a todos vocês, a todos os pais que possuem. Meu mais sincero e fraterno reconhecimento e abraço. Sabe, pai? Sabe qual é a expressão que um filho mais gosta de escutar do pai? É você chegar e falar assim: meu amigo, você ter o seu filho, e o seu filho ter em você, um amigo, porque amigo